Do PL, Valdemar Costa Neto responsabilizou o governo federal pelas invasões que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro. Costa Neto justificou sua fala dizendo que a responsabilidade sobre o Exército e as polícias é do Executivo. As declarações foram dadas durante a entrevista à rádio CBN. Questionado sobre o papel de Jair Bolsonaro no episódio, o cacique da sigla negou o envolvimento do ex-presidente. Por fim, Valdemar Costa Neto afirmou que Bolsonaro teria lhe informado que pretende retornar ao Brasil no fim do mês de janeiro e que o PL pretende mantê-lo como uma liderança. Kobayashi. Bom, a gente vê que a conduta do PL desde o fim das eleições é abraçar o presidente ou ex-presidente Bolsonaro. Desde o término das eleições, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, tem caminhado ali em sincronia com as intenções do presidente Bolsonaro. Tanto que até judicializou a questão das urnas eletrônicas no TSE, gerou aquela decisão polêmica a respeito da litigância de má-fé, uma multa de 22 milhões. Agora, mais uma vez, tendo a oportunidade, se manifesta em defesa do presidente Bolsonaro, diz que conta com ele como uma liderança destacada do partido e até mais do que contar com o presidente Bolsonaro, ele conta com a dona Michele, como ele chama, contando inclusive com o carisma que ela tem, o prestígio gigantesco que ela tem, inclusive com as mulheres, com os evangélicos, que são públicos, que se aderiram à campanha do Bolsonaro muito por conta dela, da Michele Bolsonaro. Então a gente tem aí uma posição muito firme do PL, de abraçar o presidente Bolsonaro e de contar com ele. Aliás, a gente não sabe se o PL precisa mais do Bolsonaro ou se o Bolsonaro precisa mais do PL, né? A gente tem aí uma relação que caminha junto. O PL tem uma grande bancada eleita nas últimas eleições, no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto na parte do Senado que esteve em disputa, muitos senadores, inclusive ex-ministros. Então, parece que o presidente do PL indica um futuro de parceria com Bolsonaro. E essa parceria, a gente sabe, não vai ter uma missão muito fácil de reconstrução de liderança política, de agregar pessoas que se dispersaram, de mudar uma imagem que, claro, ficou muito prejudicada depois dos atos do dia 8. Agora vai ser muito difícil você ver uma manifestação com milhares de pessoas de camisa amarela gritando o nome do Bolsonaro, porque este ato do dia 8 contaminou, de certa forma, a imagem de milhões de brasileiros que manifestavam antes do dia 8 de forma pacífica. Mas é uma crise de imagem em relação a um grupo político que se denomina como os bolsonaristas, este fato, este fenômeno político que a gente vê nos últimos anos, né? Mas em uma coisa ele tem razão: zero responsabilidade do presidente Bolsonaro em relação aos atos do dia 8. O presidente Bolsonaro podia ter colaborado advertindo desde lá de trás algum desavisado que levantava uma placa antidemocrática nas suas manifestações? Podia, essa é uma crítica que eu tenho. Ele poderia já desde o início deixar isso muito claro, expressando isso nos palanques em que ele passava. Mas responsabilidade em relação aos atos, aí de um fato para o outro há um abismo gigantesco. Quando a gente fala em responsabilidade criminal, há de se comprovar a relação, a intenção e por meio de provas robustas que a gente não tem. E você, Pavinato, que achou dessa entrevista de Valdemar Costa Neto? Tudo é política, né, Vitor? Tudo é política, tudo é palanque, tudo é momento para se agradar o seu eleitorado. Infelizmente, no Brasil, o que sai da boca de um político, principalmente de um político que não ocupa um cargo eletivo, mas sim a liderança cacique de um partido, não merece muito crédito. E a gente tem que saber de antemão que as pessoas jogam para audiência. Não tem verdade ali, não tem consciência ali. Porque quando o Valdemar Costa Neto ele culpa o governo pelas invasões, ele faz a mesma coisa que o Lula anda fazendo, que é culpar o Bolsonaro pelas invasões. Então, eu tenho um cabo de guerra. Um diz o que não deveria dizer, desse lado, Bolsonaro é culpado, e do outro lado eu tenho outro dizendo o que não deveria dizer, que é o governo federal é o culpado. Quem tem que dizer quem é culpado ou quem é inocente é o Poder Judiciário, depois da análise, da investigação pelo Ministério Público, que é feita pela polícia. A polícia faz a investigação, faz um relatório e o Ministério Público vê se é caso de crime ou não. Quando o Ministério Público
público acha que manda para o judiciário. E é o judiciário que diz se é culpado ou se é inocente. Nós temos aqui Lula, que diz do seu lado que o Bolsonaro é o culpado, beneficiado pelo brilhantismo e pela democracia que está incrustada nas normas do devido processo legal. Não foi respeitado o devido processo legal, então as condenações que ele tivera até ali foram anuladas, então elas foram apagadas da história desse processo. É como se nada tivesse acontecido. Então, um beneficiado do devido processo legal dá uma declaração de que o outro é culpado sem sequer ter sido investigado. E do outro lado, a gente vê o Valdemar Costa Neto, que foi condenado no mensalão, que foi indultado, ou seja, a sua pena foi perdoada, foi esquecida. Ele não poderia mais ser punido durante o governo Dilma Rousseff. Então nós temos pessoas que se aproveitam das benesses, das garantias do direito processual penal, fazendo uma acusação que não lhes cabe. Fossem democráticos, eles diriam: as investigações vão mostrar que não há nada para se alegar criminalmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Os dois. Ou Lula: as investigações vão mostrar que Bolsonaro tem culpa. Mas quem mostra isso é a investigação. É a prova que se produz. Quem tem que produzir a prova da culpa de alguém contra quem se imputa um crime é o Estado. O Estado tem que produzir essa prova. E não cabe ao Estado, numa fase de investigação, menos ainda numa fase anterior à investigação, dizer quem é culpado e quem é inocente. E não cabe, principalmente no momento em que todo mundo arrota a democracia. Todos arrotam democracia, pela liberdade, mas eles dizem tudo menos respeitar o que a democracia manda. Ninguém pode condenar ninguém, tem que se colocar fé na investigação. A investigação não serve para condenar, a investigação também serve para absolver. Você, Zé? Pois é, olha, é uma história muito coerente esta do PL. O Valdemar Costa Neto foi o maior vitorioso destas eleições. Conseguiu fazer um grande partido, quase 100 deputados, né? E formar ali uma liderança importante, uma linha de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A disputa eleitoral foi muito forte, o segundo turno foi ali quase que ombro a ombro, né? E é claro que deixa o presidente Jair Bolsonaro como o grande líder de oposição no Brasil. O carisma do presidente Jair Bolsonaro é impressionante. Eu já tive a oportunidade de estar com ele, às vezes ele nem avisava que ia no local, quando ele chegava imediatamente enchia de gente. Então, assim, o jeito dele é esse mesmo de atrair as pessoas. Isso se chama carisma. O Valdemar vem acertando nas declarações dele desde o início, logo depois da eleição. E ele colocou, sim, à disposição do presidente Jair Bolsonaro todo o aparato partidário, inclusive participação na Executiva Nacional, escritórios, assessores, como ex-presidente ele já tem assessores, mas mais assessores ainda, para unificar e manter essa chama acesa e fazer um grande trabalho para 2024, agora as eleições municipais, e depois 2026 a grande disputa. Só que a Michelle Bolsonaro também cresceu muito. Ao contrário do que muitos pensam, ele diz que poderia disputar ali a presidência da República com Bolsonaro, não. Ela deve ser candidata, acho que ela será candidata. Ou a deputada ou a senadora, eu acho que a senadora, e ela foi testada aqui em Brasília. A eleição de Damares Alves tem muito da primeira-dama Michelle Bolsonaro, não há a menor dúvida disso. Mas Bolsonaro está no páreo, né? É um momento muito próximo à eleição, natural que ele esteja, como se diz na política, lambendo as feridas, ferido, fora do país. Todos fazem isso. Dá uma distanciada, vê exatamente o que vai acontecer e depois volta exatamente para disputar e mostrar o seu trabalho. É inevitável a comparação da gestão Bolsonaro com a gestão de Lula e é isso que vai ser definido em 2026. Portanto, vai voltar, o presidente Bolsonaro vai voltar, o PL será a grande base de lançamento e Valdemar Costa Neto vem construindo isso muito bem.